mais um episódio do XYZ, essa conversa intergeracional sobre o futuro do marketing, creator economy e também a dicotomia do que a gente tem vivido nas novas gerações. Que demais essa parceria da MMA Latam com a Dropsy e hoje com convidados realmente icônicos. Pra mim tá assim, ó, o encontro de mundos. Porque temos aqui ao meu lado ele, Gui Martins, CMO de Ágil. Seja muito bem-vindo, Gui. Muito obrigado pelo convite, tô super feliz de estar aqui. Agradeço. E também André Brito, CMO de Balduco. Quanta coisa aí na carreira. Obrigado pelo convite também e ansioso aqui, porque acho que vai rolar umas coisas diferentes. Um panetone de Black Label. Já tem uma bola aqui, pode ser também. Seria icônico, tá? É uma das minhas perguntas da pauta, hein? Quando esse co-branding vem... Vamos lá, temos alguns minutos para pensar nas soluções. Que demais. A gente tava falando aqui nos bastidores sobre gerações, vocês fazem parte de qual? Eu sou milênio. Raiz? Eu acho que eu sou raiz. Eu sou entre X e Y ali, eu tô chilênio, né? Um chilênio, caso. É isso, eu tenho um pouquinho do X, eu sou filho mais velho, então acho que carreguei um pouco mais ainda da anterior, meus irmãos já são mais novos, aí eles já entraram mesmo no milênio, então um mix das duas. O que você pega mais da X, você acha? Da X eu acho que é mais essa questão da responsabilidade, talvez arriscar menos ali, movimentos no profissional, pensar um pouco mais de estabilidade, sabe? Um pouco mais seriedade no trabalho. E antes de começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta um tanto pessoal. Qual que é a figurinha favorita do WhatsApp de vocês? O sticker que vocês mais usam? Ixi, eu uso dois. Talvez meio opostos. Um é o derretido. Dependendo da situação. Aquele que tá meio derretido. Meio caindo, assim. E o outro é o foguinho. Pra botar fogo nas conversas. Pelo menos não citou aqui o emoji do foguete. Não, o emoji do foguete é polêmico, né? A galera fala do foguete não tem ré e assim por diante. O foguinho mesmo. Boa. E você, André? Depende um pouco da época, né? Eu acho que ultimamente a gente vai se aproximando do Natal na Balduco, as coisas começam a ficar parece que tudo começa a acontecer. Normalmente acho que para as pessoas em geral, final de ano já acumula, né? Para quem trabalha na Balduco é ainda mais complexo. Então tem um que eu recebo muito, que agora para mim virou referência, que é uma bonequinha que fica com o olho... Sabe quando o olho fica... Só um olho piscando. Um olho piscando, assim, quando começa a dar aquele estresse. Tá mais ou menos nesse momento. Então essa daí tá sendo bastante usada. Finaleira de ano, né? Tem que terminar. Já estamos adeus ano velho, feliz ano novo. Musiquinha tocando. Demais. Mas, sei que o tema de hoje é muito sobre como a gente consegue também equilibrar um pouquinho da tradição com a inovação, principalmente no contexto onde a gente precisa falar com todo mundo e falar com diferentes gerações. Como que vocês acham que isso tem se aplicado na lógica de mercado de cada um? Porque, assim, acho que também é uma coisa em comum que a gente tem, por mais que a gente esteja falando aqui de alimentos, a gente tá falando de bebidas alcoólicas, e na mesma proporção, ambos têm uma sazonalidade muito demarcada agora nessa finaleira de ano, né? Então, vem festas, vem verão, então é o melhor momento e o mais importante para ambos os negócios. Então, como que é o equilíbrio para falar com todo mundo? Esse acho que é o maior desafio que a gente tem com o Balduco, porque é uma das marcas que você tem mais stretch de gerações, né? Porque a gente fala realmente com todo mundo. É uma marca que está em 82% dos lares. 90% das pessoas consomem essa marca em algum momento do ano. Então definitivamente todo mundo. Não tem perfil geográfico, demográfico, classe social. E o que a gente teve a felicidade de encontrar, ou a tecnologia, ou a evolução em geral ajudou a gente, é que a gente consegue hoje segmentar as mensagens. Até um tempo atrás, a Balduco começou a ficar um pouco confusa, porque estava tentando falar com públicos diferentes, mas usando um canal só, que era a televisão. E aí a pessoa que olhava do outro lado falava, no final, qual que é a Balduco, né? A que está tentando ser jovem, ou a que fala do panetone, do senhor Balduco. Isso vocês viam em indicador mesmo? A gente via, assim, uma certa confusão de Balduco. A Balduco deixando um pouco de ser, para quem é de uma geração mais antiga, a Balduco, referência, e o jovem... assim, não tá me conectando, porque tá tentando falar comigo, mas ao mesmo tempo eu vejo outras coisas que não conecta comigo. E aí, a ideia básica de começar a segmentar a mensagem, né, ir nos targets por meios específicos, começou a dar uma capacidade dessa marca ser mais relevante para vários públicos. Acho que esse é o nosso maior desafio. E no seu contexto aqui? Acho que uma coisa deliciosa da Diageo é o portfólio, porque como a gente tem muitas marcas e categorias que são muito diferentes, né? A categoria de RTD, ela fala
por um público muito específico, gin fala com um outro público, whisky. Então, o portfólio é muito versátil. Então, a gente consegue usar as marcas muito ao nosso favor. E a gente vê as marcas participando de diferentes estágios da vida da mesma pessoa, né? Então, quando você vai se relacionar a primeira vez, você está começando a sair, acima de 18 anos, você conhece Smirnoff por Smirnoff Ice, aí depois você vai fazer um happy hour, quando você entra no seu primeiro trabalho, vai tomar uma caipirosca também com a vodka, aí depois você vai num lugar mais especial, assim, para comemorar com uma pessoa que você gosta, você vai tomar um gin tônica, um Negroni, depois tem um grande evento de final de ano que o whisky faz parte. Então, as marcas, elas trazem pra gente, eu costumo falar com a minha galera lá, que é um grande playground, onde a gente pode se conectar com diferentes públicos, mas sempre acompanhando muito a jornada e o desenvolvimento das pessoas. E você trouxe agora o quanto o portfólio ele é vasto e o quanto vocês conseguem também conectar com diferentes estágios da jornada da vida do consumidor. Queria fazer a mesma pergunta para ambos, assim, no sentido, vocês imaginam e percebem que hoje o consumidor, talvez ele esteja um pouco mais, não limitado, mas escolhendo e sendo fiel a um único tipo de produto? Por exemplo, tem gente que é muito fã, muito mais de uma vodka do que de um whisky, ou prefere muito mais um gin. Você acha que o consumidor hoje ele perpassa da mesma forma? Vai no cookie, come panetone, come também um pão, ou tem os seus fiéis ali, escudeiros? No meu caso, a motivação determina o drink, a bebida, a marca. Então, a gente tem um estudo quantitativo em todos os países do mundo que a gente entende quando você vai numa motivação que você quer impressionar mais, né, a bebida, o copo muda, o gelo muda, o drink pode mudar. Você vai fazer um churrasco com a sua galera, você precisa de uma coisa que seja mais fácil, que gelou, tá pronto. Né? Você vai fazer uma festa onde a energia vai aumentar, você quer uma quantidade maior que dê para dividir ali com a galera. Então, a motivação indica muito. Então, não tem uma fidelidade enorme a uma categoria. Então, a gente tem que entender muito o que motiva as pessoas, quais são as sub-ocasiões ali. Então, quarta-feira, dia de assistir futebol. Você tem uma sub-ocasião que também determina um certo tipo de comportamento e o que as marcas têm que entregar para conseguir vencer ali. Isso também dá uma vantagem para a gente jogar com o nosso portfólio dependendo da motivação. Aí a motivação, a marca tem que vestir uma roupinha ali para ser quase que um convidado para aquela festa. Né? O grande exemplo que eu dou, que mudou muito ao longo do tempo, né? É uma motivação para impressionar. Quem nunca foi, a gente que falou que a gente é chileno, milênio, na nossa época da balada chegava uma bebida que pisca. E era uma forma de você chamar... Tinha música! Tinha música, chamava aquela atenção, a bebida que pisca chegava, a balada parava e olhava para aquilo. Né? Hoje em dia, as taças, elas mudam muito. Você vai tomar uma taça de martini, você já fala assim, aquela pessoa ali já tem alguma coisa que ela... Ah, mas ainda tem umas taças com coloridinha que tem um brilhinho ali no fundo. O piscadinho ali da galera gosta. Cultura de interior também já vi, chegando uns foguetes assim, com o combo. Exato. Então você tem um ritual que traz e eleva a ocasião para entregar aquela motivação. Aí é onde a pessoa se sente no centro de que tomou a decisão certa, sabe? E no seu caso, André? Existe fidelidade de categoria, subcategorias ali dentro de Balduco? Ou não, eu vou perpassar, vou consumir um pouco de cada? É um pouco parecido com o que o Gui disse. Eu acho difícil a fidelidade ao produto. Falando de alimentos, as pessoas e nossas categorias são categorias de produtos que a gente chama de indulgentes. E aí, claro, tem momentos e ocasiões diferentes em que você quer um produto mais indulgente, com mais chocolate, tem uma outra que você quer um produto mais leve. Mas eu acho difícil a gente conseguir falar que é um produto que ele se torna icônico a ponto de se tornar indispensável na vida da pessoa. E com as gerações que vêm, acho que a dinâmica está sendo muito parecida. Então o que a gente tenta fazer é se conectar à marca e não ao produto. Cada vez mais isso. Quando eu entrei na Balduco, eu falei, um dia eu gostaria de fazer um filme de Natal de panetone que não tem o panetone, que não precise ter o panetone. Eu não preciso fechar com pack shot, né? Que parece que assim, te contei toda essa história para te vender esse produto. E é um pouco do movimento que a gente tem feito. Então, é se conectar através da marca, e a marca, e aí tem um outro trabalho, que é um trabalho dos times de categorias, é garantir que dentro das ocasiões, das necessidades das pessoas, a gente tem um portfólio que consiga endereçar todas aquelas oportunidades. Do jovem ao mais velho, do café da manhã ao jantar, de uma ocasião de matar a fome versus comer alguma coisa que seja só por distração.
Então esse é o grande desafio que a gente tem na arquitetura do portfólio. Mas o coração mesmo, na nossa visão, está na marca. Então, e Balduco tem isso, né? Você chega no ponto de venda, muita gente fala, você vê aquele paredão amarelo. Então, eu tenho esse benefício que eu herdei da marca ser icônica no ponto de venda. Então, se eu consigo me conectar com uma pessoa que está entrando e fala, uau, lá tem Balduco, e dentro de Balduco eu vou escolher o que mais me interessa para aquele momento, eu já tiro uma camada que é a camada de decisão da marca, né? Eu já bloco um pouco mais. A gente tem trabalhado muito nisso, pensar o ecossistema da marca. Então, ter soluções de portfólio, canais, que faça com que a gente esteja na jornada, independente onde o consumidor esteja e o que ele queira. Isso é muito legal, né? Porque a marca fica maior do que a categoria. Aí a gente consegue pegar as pessoas, fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Eu acho que Balduco faz isso muito bem. No meu caso, Johnnie Walker é assim, a marca é muito maior do que o whisky. Tem várias campanhas que a gente faz que não tem a bebida, a garrafa não está lá. Aí eu concordo 100%. Aí você constrói uma relação com as pessoas onde a bebida ela faz parte de um contexto, mas a marca é o ecossistema. Exato, no fim ambos estão trazendo o ponto da importância do contextual ali no final do dia, né, que daí o consumidor também faz as suas próprias concessões. Eu acho que de forma prática, no contexto de bebida alcoólica, no carnaval você vai tomar um RTD, você vai abrir uma latinha porque você tá no meio da rua, tanto que até tem aquela trend de TikTok da galera chegando no bar mais podreira da esquina e falando, gente, por favor, me dá um Fitzgerald. Não vai ter isso num contexto de carnaval ali no meio da rua, então é ok. Da mesma maneira, e eu sou suspeito, porque chega uma sexta-feira, vou adorar comer um pãozinho de cachorro-quente Balduco. E aí no final do ano ir lá na casa de minha mãe e ter um panetone, um chocotone. Então são as concessões que normalmente também a gente nota o consumidor fazendo. E só um comentário, Luiz. Quando a gente evolui, a gente vê isso nas gerações também. Porque dos desafios que eu tinha há, 5, 6, 8 anos atrás, era desassociar Balduco do panetone. De um produto sazonal para um produto de dia a dia de linha. A panificação de vocês é muito boa, não posso falar nada. E o portfólio evoluiu muito de lá para cá, né? E você pergunta, outro dia eu estava numa universidade e perguntei pra galera, qual é o seu produto preferido? Não tinha panetone, tinha poucos chocotones, produtos que tinham eram produtos do dia a dia, então chocobiscuit, enfim, outros produtos. Então, isso mostra que a gente está começando a conectar de uma outra forma com outro público, né? Então, acho que a ideia é conseguir trafegar nesses dois mundos e o sucesso está aí, né? É legal ver o quanto no final do dia, para cada geração também existe uma percepção sobre a marca e uma lembrança, né? De como cada um associa nesse contexto. E já que a gente falou de geração, acho que é importante entrarmos numa questão aqui, Gui. Porque o que a gente tem ouvido desde a pandemia são estereótipos, dezenas deles. Exemplo, Dianzinho não gosta de trabalhar. Eu sempre pergunto, mas quem gosta? Esse é o ponto. E com uma geração tão plural e tão grande, não dá pra falar que todo mundo se comporta da mesma maneira. Mas a gente ouviu muito que a gente tem uma motivação muito maior pelo lifestyle saudável e muitas vezes a bebida alcoólica acaba saindo do contexto. Mas eu sou cético. Dentro do Instituto Z da Tropy, a gente traz o copo, na verdade, meio cheio e não meio vazio. Porque a gente, beleza, vê uma parcela que não bebe ou que não assume beber numa pesquisa, né, principalmente uma pesquisa quantitativa, mas quando a gente olha nesse contexto latino, então viaja o Brasil, vai para regiões mais interioranas, outros espaços do país, ou vai para o México, Colômbia, Argentina, a bebida para o jovem ainda tem um papel. Como que é como lidar com normalmente esses estereótipos de Dianzinho não bebe? É muito ruído, né? Muito ruído. E a gente foi cair para dentro um pouco para entender tanto o comportamento e olhar um pouco na comparação das gerações. A gente veio de uma geração na relação com bebida, onde a bebida tinha um papel muito central em muitas ocasiões. Então tinha uma frequência muito grande ao longo da semana. Qualquer ocasião a bebida tinha um papel mais central. Lá atrás, né, principalmente a Diageo, a gente falava muito, né, a gente tem um mote hoje muito forte, que é ajudar o brasileiro a beber melhor, não necessariamente mais. Isso foi um horizonte de quase 20 anos. Até o universo da coquetelaria do Fitzgerald, isso era impensável há 10 anos atrás, né? Principalmente até pensando no paladar do brasileiro, que é um paladar mais doce, que aprendeu a beber uma bebida mais aguada. Quando você pensa na evolução para um Negroni, para um Fitzgerald, tem uma evolução enorme de amadurecimento do paladar mesmo. A próprio coquetel, ele também demonstra uma forma mais qualificada de consumir, né? O consumo de destilado, de novo, há 10 anos atrás, ele tinha outras misturas, ele estava em outros copos, ele estava em outras ocasiões. Então você vê uma semiótica e um universo visual
que elevou mesmo a forma de consumir. Isso vem junto com um comportamento de moderado, não é sobre o volume mais, é sobre a qualidade daquilo que eu estou bebendo. Então o que a gente vê na geração Z e em outras gerações é a busca por uma experiência melhor, por uma bebida melhor, por uma celebração melhor. Então quando a gente olha os últimos 5 anos, a gente percebe que tem um crescimento de 20% do número de bebedores de álcool em todas as gerações. Então a quantidade de pessoas, né, obviamente acima de 18 anos, que entram dentro da categoria é 20% maior em 2024 do que foi em 2019, mas num consumo per capita menor do que a geração anterior. E também num consumo de categorias mais premium 7 vezes maior do que as categorias mais massivas. Então o que a gente chega à conclusão é, as pessoas não deixaram de beber, elas estão bebendo menos por ocasião, mas mais pessoas estão entrando nas ocasiões, tanto é que o mercado ele cresce, o consumo cresce, mas com um hábito mais moderado, que foi tudo que a gente sempre quis. Então a empresa de álcool, ela está aqui para os próximos 200 anos, não pelos próximos 5. Então ajudar o consumidor a entrar dentro desse universo de ocasiões de uma forma mais moderada vai fazer com que a gente tenha longevidade, com que a nossa indústria fique aqui por muito mais tempo. E nesse contexto, onde a gente tem uma regulamentação muito grande da forma como a gente faz marketing, mas por entender esse comportamento, por isso fazer parte da nossa estratégia, fazer com que as pessoas entrassem nessa categoria de uma forma moderada, não é uma questão de regulamentação, é uma questão de obrigatoriedade, é uma questão de uma escolha nossa, né? E hoje em dia eu faço essa grande reflexão mesmo. Como o marketing responsável ajuda a moldar comportamento. O que está acontecendo agora não é um acaso. É um fruto de uma intencionalidade e de muito investimento, né, em relação a isso. Eu estava falando com a Dani Galego do Uber, a gente estava relacionando muito a mobilidade com o consumo de álcool. Há 20 anos atrás, isso era um problema enorme. Hoje em dia... Era uma crise no país, né? De forma ampla. Então agora... As pessoas, elas nem querem, elas já sabem que se elas vão beber, elas já falam que elas vão de Uber, então a mobilidade, ela já entra e, de novo, ajuda a mudar comportamento. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso também foi intencional, isso foi um movimento enorme da indústria. Então, nesse ponto da moderação como comportamento, eu começo a pensar diversas categorias, né? A minha categoria, ela traz isso como uma forma de responsabilidade por uma questão natural, mas todas as categorias, a categoria de beleza, né? Eu já contei para várias pessoas, um dia desse eu vi a minha filhinha de 4 anos saindo do quarto com uma faixinha de skincare. Ela tem 4 anos. Ela não pode, né? Então, quem fala sobre marketing responsável, sobre o uso de tela com os meus filhos? Sou eu. Tá muito, tem que tirar, não sei o quê. Então eu também espero que todas as indústrias entendam que responsabilidade nas suas mensagens de marketing é tão importante quanto incentivar o consumo. Eu acho que a gente tem um belo exemplo na indústria de álcool, na forma como isso vem acontecendo. Então eu só vejo o que está acontecendo com bons olhos e a gente celebra muito que o consumidor está moderando mais, mas eu também enxergo como uma oportunidade de outras categorias fazerem o mesmo. E você trouxe um ponto também, se a gente faz um cruzamento disso com um fator macroeconômico, um fator mais social, legal, a gente vê esse número aumentando, então, né, 20% a mais como você trouxe, ao mesmo tempo que a gente sabe que a juventude dos tempos atuais, comparado com as outras gerações, tem uma renda muitas vezes menor, ou tem uma dificuldade um tanto maior para entrada no mercado de trabalho, e aí, obviamente, vai deixar de consumir, vai deixar de praticar o lazer da forma mais ampla. Não vai celebrar porque não vai sair de casa, e você não vai sair de casa porque teve uma pandemia, isso tudo vai influenciar no comportamento de consumo de forma ampla. Isso impacta ao mesmo tempo que é uma geração criativa, entendeu? Que também vai achar suas formas, né, de consumir. Então, por exemplo, o consumo de conveniência, que são os RTDs, né, quem aqui não teve uma história com Smirnoff Ice? Quando a gente começou a sair, há muito tempo atrás. Estou falando mais para aqui, desse lado do sofá. Não peguei. Mas hoje a categoria que mais cresce é a categoria de RTD, porque carrega bastante desse aspiracional do coquetel, mas de uma forma que é super conveniente, que é super fácil de eu achar, e que também é uma forma mais barata de eu ter acesso àquela marca. Mas e aí, o papel de ter uma marca forte de destilado, que coloca essa marca numa lata, é quase que dar um pedaço daquele ecossistema, daquele mundo, daquele lifestyle, para dar acesso para esses novos entrantes nessa categoria. André, da mesma maneira que no contexto do Balduco, com um portfólio também super vasto e diferentes categorias, a gente tá falando com muitas gerações. Até aqui no bastidor a gente tava conversando da campanha grande recente ali que vocês fizeram sobre PlayStation. Então, como no final do dia, a gente tem que falar ali no contexto da família, tem que representar o Natal, ao mesmo tempo que
estou falando com um jovem e estou me conectando. Como que essa divisão do portfólio também influencia na forma como vocês moldam a estratégia? Acho que parte do que a gente estava comentando sobre a capacidade que a gente tem de ser relevante para públicos específicos, né? E ter verdade na mensagem que a gente vai levar. Então, um exemplo de PlayStation. A gente queria trazer uma promoção que conectasse mais com o público jovem. E primeiro a gente se associou a uma marca que está fazendo 30 anos no Brasil esse ano, uma marca muito aspiracional, que poucas vezes ativa. Então já parte de uma collab. Eu acho que o fato também de você juntar duas marcas, que é inusitada essa junção, começa já a gerar uma atratividade pelo fato delas estarem juntas. Depois, o que eu entrego de diferencial, não só na premiação, mas também na forma do engajamento, né? Então, uma simplificação da forma de engajar. Então, a brincadeira era achar o cookie dourado. Então, algo muito simples, você abrir a embalagem, estava lá dentro. E remetendo à memória infantil ali, a nostalgia também, né? Tem um efeito filmes, nostálgico disso. A gente viu, Luiz, assim, foi muito rápido. Numa primeira semana, a gente tinha, sei lá, mais de 300 vídeos no TikTok de pessoas divulgando a promoção. De forma orgânica, muitas vezes, né? Eu lembro a galera abrindo a embalagem. 100% orgânico. Das pessoas procurando o cookie dourado para ganhar um PlayStation. Assisti vários vídeos de 3 minutos da galera abrindo 5 embalagens. E, gente, não ganhei, mas vou tentar de novo semana que vem. Foi algo que, assim, a gente ficou muito feliz de ver o movimento, né? Porque realmente mostrou a atratividade que a gente tem e o poder de uma marca que é uma marca que é mais democrática, vamos dizer, se conectando com o público que tem interesse por isso. E usando porta-voz que também tem afinidade com esse público. Então, o Gaules foi nosso parceiro nessa jornada. Somente o Gaules. Somente o Gaules. Um influenciador pequeno, né? Pouca relevância, assim. Então, assim, todo o pensamento, né? Porque às vezes parece simples. Coloca uma promoção, pensa num brinde, muda a embalagem e vai. Ativar a promoção, né? Tem que fazer a promoção chegar no target. E fazer ela tocar, né? E para tocar, acho que são vários códigos que você ativa para o consumidor. Realmente isso faz sentido, realmente isso é para mim, eu quero engajar, faz que a pessoa queira postar, né? Assim, eu agradeço todo mundo que postou. A gente em nenhum momento pediu para as pessoas postarem, mas elas achavam que aquilo lá era tão importante para elas que elas queriam compartilhar, né? Foi muito legal. Eu acho que isso muda muito o jogo também, porque eu vejo que na lógica das marcas hoje existe quase um preciosismo de precisamos forçar a geração de conteúdo orgânico, precisamos que as pessoas falem por tudo sobre a nossa marca. Quando, na verdade, o fato de vocês terem feito algo relevante criou essa interessância, criou esse desejo natural do consumidor querer postar e falar sobre aquilo legal que vocês estavam fazendo. Acho que é uma mudança tão sutil, mas é que, na verdade, gera ali a lembrança, gera de fato a conexão. E a naturalidade, né? Eu fiquei muito surpreso e muito feliz, porque você vê que realmente foi algo natural, né? A gente não pediu, não forçou, foi natural. Então mostra que a estratégia foi bem feita. Você falou a palavra códigos, e eu vou segurar esse gancho, porque a gente vai falar de códigos daqui a pouco. Porque agora vamos para o nosso quadro de Adivinhando Memes. Ó. As caras ficando tristes, assim. Ambos murchando. Só vai descendo aqui no sofá, vai encostando. Os chilenos. Mas tem um motivo. Mais X agora. Tem um motivo. Você tem filhos, André? Tenho 2. Quantos anos? 9 e 1,5. De geração alfa. Gui também, são 3 crianças de geração alfa? 3. Então, assim, vocês vivem uma experiência antropológica dentro de casa, e aí teve uma trend de TikTok que basicamente botava as crianças pra completarem o final de status populares. E as crianças não têm um contexto, né? Nasceram há pouco tempo. E aí falavam coisas extremamente criativas, falavam de fato o que vinha na cabeça. Então não se apeguem em acertar o meme. Eu vou falar o começo do meme. Meu olho já tá começando o negócio lá que eu falei. O meme igual o sticker, igual a figurinha. Falem o que vier na cabeça, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem mesmo. Vamos lá. Eu confesso pra vocês que eu não vejo antes. Tá, eu vou começar com uma começa relativamente fácil. Ali. Vou até falar quem Começa falou. Pelo Gui que tá mais próximo da geração Z. Ele tá jogando você, Gui. Tá jogando tudo em você. Ó, é uma frase que Maísa falou. E há muitos anos. Não é nem algo recente, assim, de internet. É algo de época que ela ia no Silvio Santos quando criança. Começar. Meu querido, eu sou... Cantora. Caramba! Muito bom! Meu querido, eu sou cantora. Pô, botou pressão aqui, hein? Tá vendo? Era pra você, André. Você jogou pro Gui. Comecei com uma fácil. Essa era fácil? Essa era fácil. Poxa.
É que tem algumas aqui que eu li que nem eu reconheci, pra ser sincero. Vamos lá. André Brito. Sou toda natural. Essa eu sei também. Sabe? Então, me ajuda. Continua, Pode me ajudar? O que vem na sua cabeça? Fala primeiro, o que vem na sua cabeça? Sou toda natural. Mas artificial. Bonita pra caramba. Sou muito geração Z, olha isso. Caramba, cara. Espírito. Gui, você é Gen Z? Toda natural, eu sou bonita pra caramba! Gui. Mas é que esses memes são de outra época. Não. Como é que é o milênio misturado com Z? Igual o chileno. Zillennial. Zilênio, pronto. Zillennial. Então temos um Zillennial e Zillennial. Zillennial. Intersecção de geracionalidades aqui, muito Tô bom. chocado comigo mesmo. Não, mas ambos são da época de TV, né? É. Esse é da... Do SBT. Então já... Esse é da Cariúcha, dela no Profissão Repórter. Quando o Caco Barcelos tá entrevistando, e aí ele E ela tá indignada que ela não ganhou alguma coisa, não era isso? E meu carro é zero, esse É, carro usado exato. aí. Ela revoltadíssima. Ela ficou conhecida, na verdade, por conta disso, né? Inclusive. Vamos lá, vamos último. André, eu vou jogar pra você de novo, porque o Gui acertou 2 seguidas, tá? Vamos lá, Então eu vou te vamos dar lá. mais uma Questão de tentativa, honra. pode ser? Adoro esses sucos. Adoro esses sucos. Natural. A Narcisa, numa entrevista, ela... Adoro esses sucos veganos. Esses sucos veganos, com o Facundo, não é? Pô, Ela você tava sabe, junto não? com o Facundo. Adoro esses sucos veganos. Tem suco com carne? Vamos Aí ver. uma Bíblia ele pergunta de assim pra ela, mas existe suco de carne? Não é? Muito bom, vamos inverter os papéis. Agora vocês vão ler ditados populares, eu vou ter que adivinhar o resto deles. Eu não sei, Boa. tá? No meu roteiro não tem nenhum ditado. Matt, por favor. Vamos lá. Quem nunca comeu melado... Nossa. Esse é fácil? Não, é divertido. Quem nunca comeu melado, comeu azedo. Quando come, se lambuza. Nossa. É bom isso. Eu vou numa fácil, então. Cachorro que tem 2 donos. Late. Não, esse daí não tem como. Não Falou no mesmo programa da Maísa. falou mesmo. não lembro. Morre de fome. Cachorro que tem 2 donos. Ah, Morre é de verdade. Mas não tem uma variação dessa? Cachorro... fome. Cachorro que late e não morde. Ah, tá. Lá juntei outro. o melhor dos mundos aqui. Última, André Brito. Mais perdido que cebola. Ah, não, pô. Você só tá pegando difíceis. Não, isso aí Mais perdido que cebola em tiroteio. é ensalada de fruta. Quase isso. Pô, mas alguém será que já comeu cebola na salada de fruta? Tem um meme da internet da galera querendo fazer arroz doce com arroz de ontem. Voltando pra nossa conversa de negócios, voltar no nosso gancho de códigos. Porque eu gostei muito de uma fala sua, André, de que no final das contas é também diferentes códigos que a gente usa para diferentes gerações que a gente também tem o objetivo de atingir. E eu acho que um exemplo muito prático disso é quando a gente olha no contexto, por exemplo, de Natal. Uhum. O Natal, ele tem uma perspectiva ainda, um imagético ainda muito familiar, até muitas vezes o Natal ele ainda é representado no Brasil como aquele Natal da neve, do Papai Noel, do Urso Polar, da família reunida, enquanto para gerações mais novas, muitos se conectam com o Natal, aquele caos da família reunida, do tio já ali zoando e dançando até o chão, das crianças dormindo no sofá, do fricassê de frango, dos códigos e das questões que elas são muito mais estéticas e muito mais representativas aqui pro nosso país. E aí minha pergunta pra você é, sabendo que cada geração tem uma leitura, normalmente até sobre o mesmo marco, sobre a mesma sazonalidade, o que na prática que a gente pode fazer pra conseguir dialogar com ambas ao mesmo tempo? Eu acho que essa é uma preocupação se parte da premissa de que a gente quer estar próximo da cultura, né? E o quanto que você, como marca, precisa entender essas mudanças de códigos, de símbolos para as gerações que entram. E no caso de Balduco, a gente tem um insight cultural que a Balduco anuncia o Natal no Brasil. A partir do momento que os panetones, né, caixinha amarela, chega no ponto de venda, dá aquele gatilho. Preciso montar minha árvore. E esse ano virou trend, né? Isso, Trend orgânica. Final de ano, eu preciso montar minha árvore, eu preciso reconectar com as pessoas, marcar os happy hours, comprar presente, fazer amigo secreto e blá, 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 blá. Mas são vários... E o interessante disso é que um produto, né, ou uma marca, ela consegue gerar um gatilho de sentimentos muito positivos. Eu falo, a Balduco teve um pouco de sorte também de ter nascido numa época tão legal, né, e tão relevante para todas as gerações, mas isso cria a responsabilidade da marca
dar continuidade a isso, entender as mudanças dos comportamentos e das gerações, porque se a gente mostra, né, se a gente tem esse papel cultural de dizer que o Natal está chegando, eu preciso que essa verdade continue sendo uma verdade, desde que eu esteja falando da forma como as pessoas entendem o Natal. Então, Luiz, a gente trabalhou junto nessa, né, foi um trabalho importante de entender essas mudanças de códigos, assim como a gente fez há pouco tempo, há alguns anos, as mudanças de família, entender, né? Trouxemos um sociólogo, antropólogo para entender, beleza, o que a família lá de 1997, da primeira propaganda da Balduco, tem com a família de hoje, né? O que tem de intersecção e o que tem de diferença com as gerações que a gente tem hoje. Isso foi feito para o Natal também. E, para nossa alegria, esse sentimento de união, de valorizar a data, ele é muito similar. Então, para a marca, é importante continuar a dar vida a isso. Se a gente faz um paralelo com Páscoa, a gente acompanha, né, a Páscoa como sazonalidade, ela perdeu muito do contexto, né? E o nosso receio é que isso não vire uma data comercial, porque ela tem uma simbologia, tem vários valores por trás, sentimentos que a gente quer que isso continue ativo. Então, acho que isso passa por a nossa contínua entendimento do que funciona, do que não funciona, se é a neve, se não é a neve, como falar com as gerações, quais são os melhores meios, tornar isso mais real, né, tornar isso menos publicitário, ou filmes, né, Esqueceram de Mim, filmes que são referências de Natal, da neve lá fora e tudo mais, porque isso não funciona aqui, né. Inclusive, tive a surpresa de ver o filme de Coca-Cola desse ano de Natal, e tem muito de realidade no filme. De família real, de situações reais. Isso acho que faz parte da evolução, né, das marcas. E para a Balduco a gente também está buscando isso. O Natal de 24 foi o primeiro Natal que a gente representa de 72 anos fora da mesa ou do ambiente da casa. E levou o Natal para um ambiente onde o Natal não aconteceria, que são as pessoas que perdem os voos na véspera de Natal indo para as casas, e a marca como um símbolo do Natal poder ser uma parte, né, levar um pouco dessa magia para essas pessoas através do que ela tem de melhor, que é esse produto, né? Então, acho que o maior desafio é a gente não se desconectar e entender nosso papel e continuar evoluindo para manter essa tradição viva. O Gui, e ainda sobre códigos, a gente tá falando de Natal, mas Natal no Brasil é aquele Natal tropical também, né? O Natal do verão, o Natal do calor, o Natal da união e da comemoração de, mais um ano, que ano, é o momento de brindar, de celebrar, de alguma forma o álcool tá dentro dessa jornada, e é quase também um marco ali da abertura oficialmente do verão e dos preparativos pro carnaval. Então a gente sabe que também o verão tem uma relação muito especial pro brasileiro, né? A gente tava fazendo uma pesquisa na Trop, no Instituto Z, focado no que é o verão pra Gen Z, de quem ama e quem odeia, qual que é a relação da geração Z, e alguns spoilers que eu já vi ontem mostram que o verão ainda tem essa importância muito significativa das pessoas se sentirem muito mais felizes, motivadas, engajadas a celebrar, a socializar, a sair de casa. Então tá atribuída muito nesse lugar. E como que isso se conecta? Até a gente brincou lá no início, né, e o co-branding, será que tem... Quais são os pontos em comum, as intersecções mesmo, de todo esse contexto ali, tanto natalino com essa chegada do verão e desse momento tão importante no ano aqui no nosso país? Eu gostei muito do que você falou do sentimento que está por trás, porque no final do ano e até a chegada do verão, tem uma série de momentos onde o brinde ele faz parte para marcar alguns momentos importantes. Então, desde os happy hours de final de ano, onde você começa a celebrar o ano que passou. O Réveillon pra gente é uma data muito importante, uma data de renovação de esperança, onde a bebida ela tem esse papel, e aí a premiumização ela acontece muito ali, porque é aquele momento onde você merece estar com seus amigos. Todo mundo tem a melhor festa de Réveillon que você vai lembrar para sempre, todo mundo tem a melhor festa de carnaval que você vai lembrar para sempre. Então eles são marcos importantes dentro de momentos de celebração. E o verão, a gente tem um dado lá que as pessoas, de fato, principalmente nos lugares onde tem praia, mas você está ali num momento onde a socialização ela muda o contexto, onde o verão é muito mais marcado, assim, né? Que o consumo ele aumenta em média 30% de quando a gente olha para os outros momentos do ano. Então,
mapear essas motivações, esses grandes momentos de celebração, você consegue entender qual que é o signo, inclusive do drink, da bebida, do copo. O copo muda também, né? Você tem a taça de champanhe na celebração de final de ano. Tira do armário, né? A louça chique. Que você tira, que você leva pra piscina, mas você precisa ter aquela tacinha e em qualquer uma das ocasiões, naquele momento do ano, é o código que você precisa ter. Aquelas caipiroscas na praia também muda bastante esse signo visual. O copo de uísque, o tio, provavelmente, que você falou da festa do Natal, muito provavelmente ele tá celebrando com um copo de uísque, que tem esse momento especial. Então, eu acho que faz muito sentido a gente entender o sentimento que está por trás e como você se coloca num lugar, não no centro daquela sensação, é a pessoa. E você pode ser um facilitador, alavancar aquele sentimento. É o que a tacinha faz. Eu estou sentindo que eu estou brindando a minha esperança de um novo ano, que tudo vai se resolver, e que tudo vai melhorar, e que eu vou renovar os meus objetivos. E você tem esses códigos que marcam, né? Não só na bebida, mas você tem o código de pular onda, você tem o código da turma no bloco de carnaval. Então, entender esses códigos e como a marca pode fazer parte, mas não roubar a cena, eu acho que faz todo sentido. E aí, eu acho que não dá pra gente deixar de dar um mergulho ainda mais profundo dentro da pauta Creator Economy. Porque, e é nítido, até é sempre um ponto que eu normalmente trago, assim, muitas vezes a gente fica com aquela percepção de que, pra eu falar com as novas gerações, eu preciso fazer uma campanha dentro do digital, né? Unicamente a Creator Economy é um caminho. Sendo que tem muita gente, inclusive da Gen Z, que nem TikTok baixado tem. Mas não significa que não vê aquele conteúdo em outra rede social. No WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Kawaii, assim por diante. Mas quando a gente fala de Creator Economy, é uma caixinha estratégica que a gente tem visto que tem mudado muito ponteiro de negócio e que tem uma intersecção muito grande, inclusive com Live Experience. E aí, vocês dois estiveram, por exemplo, agora, recente, em grandes eventos musicais. Como, por exemplo, um The Town, um Lollapalooza. Então, como que essas coisas se misturam? Como que o território da música, como que essa presença de marca no físico também transcende e os influenciadores, a Creator Economy, vira essa alavanca ali para também impulsionar as mensagens de marca que vocês precisam passar adiante? No meu caso, eu acho que os creators têm um papel de aproximar a categoria das pessoas. Quando a gente olha o desenvolvimento da indústria de drinks, ela acompanhou muito a gastronomia. Chegou uma época que a gastronomia era linda de ver, mas era aquela coisa da espuma, da formiga, do prato, que não sei o que você não conseguia replicar. Isso passou pelos bartenders, quem eram os grandes especialistas, né? Que fala, puta, se eu não tenho esse gelo, se eu não tenho esse copo, se eu não tenho essa angostura, eu nunca vou conseguir fazer esse drink na minha casa. Então os creators trouxeram uma proximidade, um jeito fácil, um jeito imperfeito, um jeito leve de trazer o consumo para a vida do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, num festival é muito interessante ver como a gente consegue aproximar uma categoria que muitas vezes a gente construiu essa categoria num lugar de tanto status e tanta sofisticação que uma hora que a gente precisava escalar, ela ficava quase inatingível. Não, se eu não estou naquele restaurante, naquela ocasião, a categoria não faz parte. Então, esses grandes festivais, junto com os creators, aproximam. Trazem leveza, trazem um frescor para as marcas, né? E trazem um papel, um ponto de vista de um lugar de pertencimento, né? Então, por exemplo, não tem festival, a gente precisa estar lá. A bebida, ela faz parte daquele momento de celebração. Então, quando você traz ela de uma forma muito fresca, pelo ponto de vista dessa galera, fica muito mais natural. Hoje em dia, as grandes plataformas de música, elas viraram meio que um playground das marcas e virou quase que uma Disneylândia, onde você tem muitas marcas lá. Então, fica difícil você se destacar e você ter algum papel distintivo. No meu caso, eu entendo que a galera tá lá querendo ver o show, muitas vezes com um copo na mão, né? Então, você tem um papel de existir ali. Então, os creators, eles fazem essa cola. Ao mesmo tempo que a gente tem dentro de bebida alcoólica, um lugar de trazer ainda aspiração, porque é uma categoria aspiracional, a gente não pode perder isso de jeito nenhum. E a gente começou lá atrás trazendo grandes nomes para serem criadores de marcas inteiras junto com a gente. Eu passei um momento da minha carreira sendo o global da categoria de tequila, e uma das marcas que a gente tinha lá, a gente comprou a marca do George Clooney, que chama Caça-Amigos, né? E essa compra
fez com que muitas outras lançassem as suas próprias. A Beyoncé lançou a marca dela de whisky agora, e que de novo traz um completo frescor. As Kardashians têm a marca de tequila, os Jonas Brothers agora têm a marca de tequila. Então você trazer, não um influenciador, porque ele não era um influenciador, ele criou a marca. Ele criou o líquido, ele criou a forma como beber. Ele andava com as garrafas embaixo, ele ia num jantar e ele botava aquela garrafa lá, e ele era o grande propagador daquela marca. Então eu também não deixo de ver esses dois modelos, um modelo de aproximar, de trazer para o dia a dia, de mostrar que é fácil, de mostrar que faz parte daquele contexto, e ainda um modelo de aspiração, de dinamismo, de pertencimento. Então, quando me perguntam o que você acha dessa monte de celebridade lançando a sua própria marca, pra gente só tem impacto positivo, porque ele dupla muito bem com esses creators do dia a dia que constroem esse tanto de conteúdo em todas essas plataformas, mas sem a gente perder essa aspiração, porque a gente sempre vai ter que ser, ao mesmo tempo que aspiracional, próximo das pessoas. E pode virar co-brand ainda no final, né? Muito bom. E no seu caso, sei que primeira vez um festival de música, agora recente, abriram o Natal. Se antes a gente descongelava o Natal com Mariah Carey, agora a gente traz primeiro o Chocotone pra música, pro The Town, né? Abre o Natal no The Town? Depois que a gente foi pro The Town e Natal, eu não conseguia falar mais Natal, eu falava Natal. Natal. Ainda tô sofrendo um pouco disso. Mas eu acho que assim, Luiz, o Gui falou um pouco sobre isso, sobre tirar o foco do produto e você fazer parte da experiência, né? Eu acho que cada vez mais o objetivo das marcas é conseguir ter relevância cultural e fazer parte das experiências que são experiências positivas na vida das pessoas, né? A gente usa uma frase lá, virou quase um mantra pra gente, que é de uma poeta americana, que é Maya Angelou, que fala: as pessoas vão esquecer aquilo que você falou, vão esquecer aquilo que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, o que a gente precisa nesse contexto primeiro, estamos indo atrás de experiências. Quais são as experiências que para o nosso público são relevantes e quais são as experiências que para a marca tem sentido estar. Essa é talvez uma das maiores dificuldades, né, no planejamento, que é fazer a escolha do que faz e não faz sentido. Você citou o Natal, The Town, além da feliz, né, brincadeira dos nomes, a gente tem o papel cultural de anunciar a chegada do Natal do Brasil. Isso acontece normalmente nessa época do ano, que é a época do ano do Natal, do The Town, que é setembro, entre setembro e outubro, quando os produtos chegam no ponto de venda. E tem um meme famoso mundialmente, que é o da Mariah Carey se descongelando logo depois do Halloween. E esse ano com o Sephora, inclusive, esse ano ela deu um up ali na juntando os dois mundos, juntando o Halloween com o Natal. E eu até brinco, né? A gente a Mariah Carey, o que a Mariah Carey faz pro mundo, a gente faz pro Brasil, como marca, né? E essa associação que a gente teve, começou ano passado, quando ela fez um show aqui no Allianz, e a gente esteve presente. Depois, quando veio o The Town, e a gente sabendo que ela estava no line-up, e sabendo que também eram as primeiras fornadas de Chocotone, a gente brincou com isso, né? A magia do Natal começa com Balduco, esse é o nosso tagline do Natal. A gente levou a magia do The Town, começa com Balduco, e a partir do momento que teve ali o fim de semana em que ela cantou, a gente oficialmente inaugurou o Natal. Tinha dezenas de Papai Noel lá, com pisca-pisca amarelo, espalhado, o Natal chegou. Mas voltando um pouco só na questão estratégica, tem que ter essa consistência. Então não poderia estar no The Town e falar, bom, beleza, daqui 2 anos a gente se vê de novo, né? Então como é que essa plataforma faz sentido para a marca? Eu citei o Allianz, a gente entrou como patrocinador do Allianz. E porque os nossos produtos fazem sentido nos momentos de show. Então eu tenho pão de hambúrguer, eu tenho pão de hot dog, eu tenho biscoitos, tenho snacks. Eu quero, de novo, não falar do meu produto, mas eu quero estar presente junto com o meu público no momento que para eles é um momento marcante, que é o momento de um show de uma grande banda que eles gostam. A gente está esse ano com a Disney. A Disney vai fazer o primeiro evento de Natal no Brasil, que vai ser em Curitiba, e é uma associação mágica, né, com a brincadeira, com o perdão da brincadeira, mas assim, é muito interessante um ganha-ganha. Então, para a Disney se associar com o Balduco, eu empresto para ela toda a iconicidade ao redor do Natal e ela me devolve toda a magia e toda, né, a inspiração como grande marca que é. Então, a gente busca esse equilíbrio e isso traz, se funciona bem, traz uma verdade, está muito mais do que você estar ali distribuindo produto como uma ativação de produto. Não é uma ativação de produto, é uma experiência de marca. E a pergunta que a gente sempre faz é, como é que eu posso levar essa experiência ao máximo de um jeito que só o Balduco pode fazer?
precisamos responder isso. Não é fácil, mas por isso que a gente tem um time bom para resolver essas questões. Muito bom. E falando em canetada, vamos pro nosso bloco do stop. Você começa aí. Ó, Não, mas stop é junto, né? stop é junto. Então, pô. Não vai ter como. Stop é... Já estamos com a prancheta Aqui. em mãos, está aí. Ah, E aí, basicamente, Gui, você que tá do meu lado, você vai fechar o olho e apontar tá vendo? qual vai ser a letra da nossa rodada. Não tem tempo. O tempo é quem terminou primeiro, grita stop. Grita stop. Deixa eu só entender as categorias. Dias e faz, dias e tem. E aí pode ser objeto, característica, qualquer coisa. Se eu fosse um meme, seria. Pode Se ser eu uma fosse um pessoa, pode ser uma frase. O que vier na cabeça, tá? Não se apeguem em ser certinhos. Meu feed é e meu hobby secreto é. Pronto? Ai, meu Deus. Letra I. Ih, Valendo. Nossa. Tá todo mundo faltando uma? Que tensão, que tensão. Foi não. Stop. Difícil, Ai, nos milésimos, nos últimos segundos. Vamos lá. Gui Martins, Janzi faz, Janzi tem. não coloquei nada. Nada. Agora eu Faz percebi. yoga com I. Pô, decoloniou yoga. Tropicalizou. Tropicalizou Aí. yoga. Pus Instagram. Instagram? Agora que eu percebi que é Janzi faz e tem. Tem. E eu coloquei como se fosse Janzi porque eu coloquei Janzi incríveis. Ah, eu também. Viajei, 0 pontos, vai. É. Me perdi no personagem aqui. Se eu fosse um meme, seria Inês Brasil. Inês Brasil. Você. Não. Icônico. Icônico. Ok. Um meme icônico? Então, ó, Eu achei que tinha que falar um meme. Ah, mas Não, pode falar. escrever. Uma característica. Não É isso, sabia. Toma, Meme mas- incrível. Você viu minhas condições de falar memes, né? Eu não iria por esse caminho. E a galera inventa Um nome de meme cor incrível. no stop de verdade, então assim, tá tudo bem. Deus. Então, ó, quem acertou 10 pontos, se não acertou 0. Tá. Meu feed é Icônico. Aí, ó. icônico. Olha lá, bom. Individual. Bom. O meu é inestimável, porque tem muito post. Então, meu hobby secreto, Investimentos. Ah, boa. Não consegui. eu coloquei em inventar. Boa. Então, terminamos a primeira rodada com quantos pontos? 30. 30. 30? É isso? 30. Temos um empate. Eu desconsiderei a minha primeira, porque eu viajei aqui. Vamos lá. Segunda e última rodada. Decisiva tem prêmio, que tá? bom que são duas, hein? Tem prêmio. prêmio? Tô nervoso aqui. Capricha na Tem letra que aí, fechar vai. o olho, pô. S. 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 Vai? Valendo, vai. Stop. Me ferrei muitão. Preenchi uma. Se eu preenchi desse jeito aí que tudo vale. Nossa. Genzi faz, Genzi tem. Gen Z faz suco. Não faz? Vegano. Faz e mistura com álcool ainda. Pô, Ah Suco lá. vegano, né? Suco Pode ser. vegano. Você, André. Gen Z tem saudade. Bom, intergeracional, né? Quem não tem? O que eu escrevi? Sagacidade. Boa. Se eu fosse um meme, eu seria... Coloquei. Lá vem. Coloquei socorro. O contexto final de ano tá mais que Meme do apropriado. socorro, meme do desespero, socorro. Muito bom, eu zerei. Zerei também. Não tem. Meu feed é... Saudosista. Uau, nossa, profundo. Super legal. Podia ter tudo Roubou no suco. game, roubou no game. 0, não deu tempo. Meu hobby secreto? Surf. Mas eu não surfo. Salto de paraquedas, mas eu não salto. Eu não botei nada, não pensei. Bom, eu terminei com 10 pontos essa, vocês? 30. 40. Ah, Se valeu o socorro, eu terminei com 10. Quanto? Somando tudo? 70. 60. Nossa, foi a pior rodada da história. É seu cansaço já. Terminei com 40, pô. E a última pergunta que eu tenho pra gente finalizar esse papo: o que passou no feed de vocês nos últimos tempos e que vocês querem recomendar para as outras pessoas também acompanhar? Pode ser um livro, uma indicação de série, de filme que vocês viram pela internet, pela rede social. Eu gostei muito da proposta do seu podcast. Eu acho que... E passou no meu feed, né? Teve o episódio 1. E os convidados foram muito bem também, mas eu acho que a gente precisa, né, nessas multigerações,
tempo todo ter a humildade de que a gente não sabe, de que a gente precisa aprender, e a gente se conecta muito. Meu time tem muito jovem, a gente usa parceiros que têm jovens, a nossa agência que faz creators, a líder da agência é da geração Z, porque para isso, para a gente faz diferença, né? A gente tem que estar o tempo todo aprendendo. Então, não que a gente esteja aqui dando uma aula, pelo contrário, acho que a gente Eu achei uma aula, tá? Não, Foi a gente está trocando e aprendendo o tempo todo. E eu acho que depois que a gente sai de um podcast como esse, com um assunto como esse, assim, as reflexões continuam, né? A gente sai daqui e continua se perguntando, pô, por que eu não pensei nisso que o Gui falou? Pô, como é que eu posso aprender mais, me conectar mais? Então, super válido, parabéns e Obrigado, que honra. Obrigado mesmo. E você, Gui, que passou no seu feed, quer deixar de legado aqui? Eu não lembro um ponto específico, mas eu acho que das últimas discussões ou as últimas leituras que eu tive, eu tenho muito refletido sobre os perrengues, assim, porque aqui a gente falou de várias coisas que dão certo, né, na nossa vida, na nossa profissão, e eu acho que cada vez mais a gente tem espaços para falar das coisas que não deram tão certo, dos perrengues. Eu acho que é uma troca mais profunda. Eu acho que hoje em dia a gente está, principalmente a nossa profissão, a gente está indo por um caminho de uma quase perfeição, né, onde a gente mostra louros e vitórias, mas para isso tem muito perrengue, tem muita teste e erro, fracasso, e eu acho que quando a gente fala principalmente das gerações, lidar com o fracasso tem sido algo quase que distancia um pouco. E eu acho que isso engrandece. Você falar sobre isso, você lidar com essas coisas de frente, deixa a gente cada vez melhores. Então, toda vez que eu vejo alguém que passou por algum problema, onde a gente tem como refletir um pouco mais, como a gente vai lidar com esse tipo de situação, eu acho que vai deixar a gente melhor. Vocês acham que as empresas hoje, no geral, estão aceitando mais o erro do que há 20, 30, 40 anos atrás? Eu acho que tem um discurso que sim, mas eu acho que ainda tem um trabalho ainda a se fazer. E eu acho que esse, para mim, é um conflito grande de gerações. Eu acho que eu vou falar do milênio, bem do milênio, a gente se treinou pro acerto. A gente se treinou pro dar certo. E tem as novas gerações que lidam muito bem. Puta, não deu. Vamos repensar, vamos refazer e vamos para frente. Então eu aprendo muito sobre esta perspectiva com as gerações que estão chegando. Eu acho que assim, a prepotência de achar que não vai errar ou de que está fazendo certo é o primeiro passo errado para não dar certo, né? Uma frase que, de novo, a gente está falando de gerações aqui, a gente internamente, eu estou numa empresa familiar que lido com uma geração que é antes da minha e que eu preciso também mostrar essas mudanças de comportamento, porque meu time tem muita geração Z. Então, a gente está falando de 3, 4 gerações compartilhando o mesmo ambiente. Uhum. E uma das coisas que a gente fala internamente uma frase que a gente gosta para mobilizar mesmo a empresa as empresas ou as marcas, elas não vão só à falência ou ao fracasso por fazerem coisas erradas, mas também por achar que o que ela faz é o certo. Então, não só não ter o medo de errar, mas a soberba de achar que o que eu faço está certo e continuar fazendo. O contexto muda, as pessoas mudam, e aí, de repente, o que era certo deixa de ser certo, você perde toda a sua proposta de valor sem se adaptar às mudanças do que está acontecendo fora. Eu gosto muito desse discurso da intergeracionalidade, porque no fim é isso. Hoje os millennials estão sentando nessa cadeira de CMOs com vocês, então agradeço muito por esse papo inspirador, porque eu não tenho dúvida que quem é mais jovem e tá ouvindo isso, com certeza sai dessa conversa com o coração um pouquinho mais quentinho, com um pouco mais de esperança que no final do dia as coisas estão mudando, estão evoluindo. Eu gosto de sempre olhar o copo na perspectiva mais meia cheia e eu não tenho dúvida que, no final das contas, essa conexão, essa troca, essas conversas, elas são muito mais pontes, né? Os millennials são muito mais aliados do que a gente ficar nesse embate geracional sendo que a geração da vez passa, a geração alfa já tá com quase 15 anos, então... Obrigado mesmo, que delícia, nem vi o tempo passar. Obrigado por terem topado o convite. Eu super agradeço. Foi super legal. A gente vai fazer o Panetone. Eu tava com medo dos memes, mas até que não foi tão mal. Saiu tranquilo. Estou impressionado Fiquei impressionado com a sua capacidade de memes. De trazer memes à tona. Quase MBA, né? Você gosta de ser formado em memes, Gui. Que isso? Deus.
E foi muito bom também compartilhar com você, que é a primeira vez que a gente faz junto, Divide. né? Então Muito foi legal. muito bom. Obrigado Foi uma pelo delícia. convite. Adorei a junção de mundos. Boa. Então esse foi mais um episódio do XYZ. Eu sou o Luiz Menezes e fico muito contente com essa parceria do MMA Brasil com a Tropsy. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!